Hoje o nosso foco é a carta aos Hebreus. É um texto do Novo Testamento, assim, bem denso teologicamente e com um certo mistério, né? Com certeza. Nossa fonte principal aqui é uma análise teológica detalhada e a missão é, bom, tentar entender quem escreveu, ou por que a gente não tem essa certeza toda, para quem foi essa carta e qual é a mensagem central dela sobre a superioridade de Cristo. E por que essa carta, que às vezes soa mais como um sermão escrito, ainda fala tanto com a gente, né? Exato. Vamos lá, vamos desempacotar isso. Podemos começar pelo mistério da autoria? Vamos. Olha, Hebreus é fascinante. O estilo do grego é muito elegante, sabe? Bem diferente de outras cartas. E os argumentos sobre Jesus são profundos, muito bem construídos. Pois é. Por muito tempo o pessoal associava a Paulo. Mas hoje, a maioria dos estudiosos já não pensa assim, o que leva a questionar essa autoria paulina. Bom, primeiro falta aquela saudação inicial típica de Paulo, né? Paulo, apóstolo, isso não tem em Hebreus. E depois, o vocabulário, o ritmo da escrita, é outra pegada, realmente, um grego mais polido, como eu disse. Entendi. E as pistas, tanto internas quanto externas, são bem interessantes. Lá no início, Clemente de Alexandria sugeriu, talvez as ideias sejam de Paulo, mas quem botou no papel foi Lucas. Ah, curioso isso. E tem um papiro antigo, o Pé 66, lá do século III, que coloca Hebreus junto das cartas de Paulo, perto de Romanos. Mas ainda assim as diferenças são gritantes. Como, por exemplo? O principal, talvez, chamar Jesus de sumo sacerdote. Isso é o coração de Hebreus, né? E Paulo quase não usa esse título para Jesus. Verdade. Homero pensou em Apolo, que Atos descreve como eloquente e profundo conhecedor das Escrituras. Muitas possibilidades, então. Exato. No fim, acho que a frase de Orígenes, outro pensador antigo, resume bem. Quem escreveu a carta, só Deus sabe ao certo. O importante é que a igreja aceitou Hebreus não pela assinatura, mas pelo conteúdo, pela força da mensagem. Faz sentido. Bom, e para quem foi escrita? Parece que era um grupo de judeus que tinham se tornado cristãos, né? Talvez em Roma. Gente que manjava das escrituras, dos rituais. Isso. Provavelmente judeus cristãos. E eles estavam numa situação complicada, enfrentando alguma forma de pressão, talvez perseguição, e sentindo a tentação de voltar para o judaísmo. E a data aqui parece crucial, algo entre 64 e 69 d.C. Por quê? Essa datação, antes da destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C., é fundamental. Pensa só, o templo não era só um lugar de adoração, era o centro da vida judaica, religiosa, social, até econômica, com sacerdotes, levitas, dízimos, ofertas. A profetisa Ana, em Lucas, vivia no templo, né? Exatamente. Ela dependia daquele sistema. Então, escrever antes da queda do templo dá uma urgência enorme à carta. O autor está dizendo, basicamente, olha, esse sistema visível, tangível, que parece tão seguro, ele está prestes a ruir. Apegue-se a algo superior, eterno. Nossa! A crise era existencial mesmo. Trocar a segurança de algo que se podia ver e tocar pela fé numa realidade que não se vê. Uau, que contexto intenso. Então, o objetivo principal era encorajar essa galera a perseverar? Mostrando que Jesus era superior a tudo no judaísmo que eles conheciam. Precisamente. A estratégia é mostrar a supremacia incomparável de Cristo. Usando aquela ideia de tipologia, né? Figuras do Antigo Testamento como sombras e Cristo como realidade. Isso. Se a gente conecta os pontos, o argumento fica claro. Cristo é superior aos anjos, que eram vistos como mediadores da lei, figuras importantíssimas, mas aqui são mostrados adorando o Filho. Certo. Superior a Moisés. Moisés foi servo fiel na casa de Deus. Jesus é o Filho sobre a casa. E, claro, superior ao sacerdócio levítico. Ah, esse é um ponto central.
fundamental. Os sacerdotes da linhagem de Arão eram humanos, pecadores, precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos antes de oferecer pelo povo. E os sacrifícios eram repetitivos, ano após ano, nunca resolviam o problema do pecado de vez. E aí entra Jesus com um sacerdócio completamente diferente. Exatamente. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Eterno. E o autor usa uma figura misteriosa para explicar isso, Melquisedeque. Melquisedeque. De Gênesis, né? Rei e sacerdote. Esse mesmo. Uma figura que aparece sem pai, sem mãe, sem genealogia, simbolizando a eternidade e a singularidade do sacerdócio de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi único. Perfeito. Definitivo. Uma vez por todas. Exato. E por isso, ele é um mediador de uma nova aliança. O autor até cita Jeremias 31. É uma aliança kainos, não só nova no tempo, mas qualitativamente superior, escrita nos corações, baseada no perdão, que torna a antiga aliança obsoleta. Essa nova aliança baseada na fé nos leva direto para o outro ponto forte da carta, a perseverança. O capítulo 11 é famoso, né? A galeria da fé. Abel, Noé, Abraão. Define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É um chamado claro a não desistir, a continuar firme. Mas a carta também tem umas passagens bem fortes, mas advertências severas. Tem, sim. E isso levanta uma questão importante. Passagens como a de Hebreus 6, que falam sobre o perigo de cair depois de ter experimentado as coisas boas da fé. Como interpretar isso? É possível perder a salvação? Olha, existem diferentes interpretações. Alguns acham que descreve alguém que nunca foi genuinamente salvo, outros que é uma possibilidade real de perda, outros que é um alerta hipotético pastoral. Qual a visão mais provável? A intenção mais provável parece ser um alerta pastoral muito sério, um chamado urgente à vigilância, a levar a fé a sério. Não para gerar um medo que paralisa, mas para estimular uma fidelidade ativa, constante. Perseverança e salvação andam juntas no pensamento do autor. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que Hebreus está dizendo no fim das contas? Basicamente, está afirmando a supremacia absoluta de Cristo. Ele é o Filho de Deus, superior aos anjos e a Moisés. Ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, cujo sacrifício foi único e final. E ele é o mediador de uma nova aliança muito superior à antiga. E por causa de tudo isso, o chamado é para uma fé perseverante, ancorada nele que, como a própria carta diz, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Exatamente. E talvez um pensamento final para a gente refletir. A carta desafiou aqueles primeiros leitores a largarem a segurança de um sistema religioso visível, terreno, o templo, os rituais, e abraçarem, pela fé, uma realidade celestial invisível, que é o sacerdócio de Cristo nos céus. Uma troca radical. Muito radical. E a reflexão para nós hoje talvez seja: será que nós também não nos apegamos a certas estruturas, tradições ou seguranças terrenas, coisas familiares, confortáveis, mas que, talvez, sutilmente, podem acabar desviando nosso foco da centralidade e da suficiência total de Cristo na nossa vida de fé? Fica aí a provocação.